12 horas e 44 minutos, já estamos de volta pelo Expresso do Meio-Dia até as 2 horas da tarde. Informação de primeira mão para você, aqui na Jockey FM 88,1 MHz, a rádio que manda bem. E tome notícia e tome informação. Você sabia que o Ministério Público do Piauí atingiu o primeiro lugar do ranking de transparência do Ministério Público do Brasil? Rapaz, mas que grata notícia, né? A gente só dá notícia geralmente atravessada aqui, meio tortuosa, meio troncha, sabe? Criticando Deus e o mundo aqui. Eu, na verdade, se eu pudesse, pelo menos uma por dia dessa que está falando, eu falava. O negócio é porque não tem mesmo, viu? E sobre esse assunto, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o promotor Fernando Santos, além de outros assuntos pertinentes às atividades que ele vem desenvolvendo. Ontem aconteceu uma importante reunião, onde ele falou no setor saúde, fazendo ali o meio do campo entre o Sindicato dos Hospitais, IASP, Planta, e eu acho que todo mundo tem interesse em saber sobre isso. Mas antes disso, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Administração, Rodrigo Cavalcante, que está em seu primeiro mandato. Está começando aí, na verdade, né, a entender um pouco do dia a dia na prática e as aspirações, os anseios da sua categoria. Primeiramente, boa tarde, Rodrigo Cavalcante. Seja bem-vindo ao programa Expresso do Meio-Dia. Boa tarde, William. Boa tarde a todos os ouvintes da Jockey FM, em especial aos profissionais da administração de todo o Piauí. Obrigado pelo convite. Bom, e o Conselho Regional de Administração começa a ter uma visibilidade maior, né? Muitos desses conselhos, eu tenho feito questão de trazer a maior parte deles aqui, para que as pessoas entendam. Eu também já trabalhei nessa parte, vamos dizer assim, de organização de categoria, né? Fui presidente do Sindicato dos Artistas em um determinado período, e olha que artista dá mais trabalho para organizar, viu? Mas, enfim, a gente nessa hora, Rodrigo, eu imagino que a gente acabe entendendo, sabe, os melindres, a intimidade dos desejos, dos anseios do colega. O que é que o administrador quer, afinal de contas? Na verdade, o CRA, o Conselho Regional de Administração do Piauí, é uma autarquia federal, é um conselho de classe e, como tal, na verdade, ele presta uma função importantíssima para a sociedade. Ele normatiza e regulamenta e fiscaliza o exercício profissional, né? E o que isso significa dizer? Que ele dá legitimidade ao profissional para exercer aquela profissão que é regulamentada no Brasil. E ele fiscaliza e dá as garantias à sociedade e ao próprio profissional, dá garantias de que a atividade está sendo exercida de forma ética e dentro dos padrões técnicos desejados. Então, o profissional, diante do conselho, ele tem resguardado o seu direito de exercer legalmente uma profissão. E assim o faz não só o CRA, mas o CRM de medicina, CRC de contabilidade, o CAL de arquitetura, o CREA de engenharia e todos os outros conselhos de classe. O que o CRA pode oferecer aos profissionais já neles registrados? O que você tem trabalhado como pauta importante nessa plataforma da sua administração à frente do Conselho? É interessante dizer, inicialmente, William, que o registro profissional é uma obrigação legal, mas nós entendemos que muito pode ser feito, né, em termos de, eu poderia dizer, de encantamento, para que o profissional se sinta bem-vindo naquela casa. Hoje nós estamos ampliando a carta de convênios. Para você ter uma ideia, alguns benefícios que são concedidos aos profissionais registrados chegam a superar o valor que é pago na anuidade. Além disso, a gente tem a Universidade Corporativa do Administrador, que em parceria com o CRA do Rio de Janeiro, que trouxe ao Piauí mais de 300 cursos online e gratuitos para o profissional que é registrado. Nós criamos comissões setoriais em que o profissional pode atuar ganhando notoriedade, discutindo com outros profissionais do seu segmento, técnicas atuais. Trouxemos o primeiro mestrado em administração do Piauí. Por acaso, hoje à tarde acontece a prova desse primeiro mestrado, que era um anseio muito grande de todo mundo que atua na área de administração do Piauí. Dentro de eventos periódicos, como a Terça DM e outros eventos, a gente também tem investido muito em capacitação em paralelo às instituições de ensino. A qualificação do profissional, então, tem sido a prioridade dessa sua gestão. Que tipo de curso você tem trazido? Você falou mais de 300
Que tipo de coisa específica aqui, mesmo que seja uma coisa técnica, tecnicista, que a gente não entenda, mas me diga aí alguma coisa delas. Olha, dentro dessa universidade corporativa do administrador, que todo profissional registrado tem acesso a esses cursos, você tem cursos desde os mais, digamos assim, básicos para o profissional da área de gestão, como, por exemplo, um Excel aplicado, a curso de planejamento estratégico, cursos na área de gestão de pessoas, de legislação trabalhista, de responsabilidade técnica. Então, há uma gama de cursos bem interessantes e instrumentais para o profissional da administração. Ou seja, vão ser úteis mesmo, é mão na roda, é para se informar, se qualificar e aplicar, né, imediatamente. Né? Exatamente. A gente tem, inclusive, um entendimento, e isso tem sido uma tônica na nossa gestão, de entender o conselho como um elo de ligação entre academia e mercado. A gente quer saber, muito embora seja um papel do MEC, Ministério da Educação, entender como está se dando o ensino de administração aqui no Estado, no caso do Conselho que está em todo o país, o ensino de administração no país, mas a gente também quer entender quais são as demandas do mercado, para a gente, enquanto Conselho, fazer esse elo. Aproximar aí, fazer essa ponte bem edificada entre a teoria e a prática, Exatamente. Né? Rodrigo, que análise faz o Conselho sobre as eleições que se aproximam? Qual seria o perfil ideal do candidato? É uma pergunta interessante. Muita gente, inclusive talvez se espere muito de profissionais de administração que defendam estritamente o papel técnico do político, né? do ocupante de um cargo eletivo. Mas é interessante a gente destacar, e a gente tem defendido isso, que toda decisão dentro da gestão pública, ela envolve um componente político. Eu me recordo aqui até de uma fala recente que eu vi de uma secretária do município de Niterói, no Rio de Janeiro, quando ela disse que todos os dias no município ela toma decisão do tipo: eu gasto alguns milhares de reais para reformar a orla turística da cidade, ou gasto o triplo disso para corrigir uma encosta no morro onde tem uma comunidade carente que mora. Então, esse tipo de decisão, perceba que não envolve só técnica, não envolve só gestão, é uma decisão política. Então, a gente tem defendido, nós inclusive já fomos até procurados por alguns candidatos, buscando opiniões da classe para seus planos de governo. A gente defende um perfil de candidato que ali o componente técnico, o componente político, que seja uma liderança, que seja de bom diálogo, que tenha uma história, que tenha experiência, que tenha um passado limpo. Porque a gente não pode perder esse momento de discutir o país, o Estado, a gestão pública e se limitar à questão honestidade, que deve ser um critério fundamental, trivial. Deveria partir dele já. Né? E, inclusive, William, teve uma reunião recente dos conselhos de classe aqui do Piauí e a gente está preparando uma espécie de manifesto de todos esses conselhos, onde a gente quer que os candidatos assumam compromissos com as categorias profissionais. Afinal de contas, uma das coisas que nós precisamos é profissionalizar a gestão pública. Muito bem, então. Rodrigo, dentre esse perfil que você listou aí, você tem algum que já está figurando, por exemplo, em nível estadual? Você acha que ele consegue se adaptar, se enquadrar dentro dessas qualidades que você elencou? Existem alguns já com visibilidade Tem e nome? Outros que não. Vai dizer nada. Tem nome, mas na hora Não, certa a acredito. população deve identificá-los. Mas é interessante que se perceba os nomes que estão fora da mídia. Porque existem bons nomes fora da mídia, e muitas vezes, inclusive, melhores do que alguns que estão postos. O apelo midiático, então, está sendo, vamos dizer assim, ele interfere, obviamente, no interesse do eleitor, né? E como é que faz para reverter um quadro como esse? Como é que você entende isso? Pode até ser uma coisa que não seja exatamente do seu setor, mas, de repente, o seu olhar também de eleitor acaba sendo interessante para a gente perceber como é que se enxerga essas coisas, como é que faz para tirar toda essa dificuldade, estas barreiras que são levantadas para a gente que está aí com uma grande exposição midiática, todo dia tem acesso aos veículos de comunicação e outros que, embora sejam extremamente probos, preparados, qualificados para assumir cargos públicos, mas não têm o acesso. Como é que faz para dar a volta nisso? Eu acho que é interessante a sociedade, os eleitores, terem a sensibilidade, isso depende muito da educação e da percepção deles, de entender que a experiência de um candidato, ela não está tão somente na visibilidade em termos de mídia,
O candidato que é sempre visto nas reportagens, que é sempre visto na imprensa, que é sempre visto nas notícias, aquele é o candidato experiente. Não. É interessante que o eleitor perceba também o que desempenha aquele pré-candidato enquanto cidadão, enquanto profissional, dentro de sua área, dentro de sua categoria. Inclusive, até para também uma forma de critério para a escolha de um candidato, existe um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, que ele diz uma coisa... Qual é o nome do homem? Gilles Lipovetsky. Lipovetsky. Parece aquele povo da Croácia, tudo é por aí. Deve ser parente de algum daqueles. E ele diz uma coisa muito interessante, que o grande desafio contemporâneo da sociedade é ultrapassar paradigmas de um hiperindividualismo para paradigmas de solidariedade, de compartilhamento. E eu, particularmente, acho esse um critério bastante relevante na escolha de um candidato. Candidato que defende teorias um tanto isolacionistas, que desagrega, eu, particularmente, já risco do meu leque de opções. Você já arriscou um bocado de gente, com certeza, viu? Alguns. Muito bem, obrigado então, Rodrigo Cavalcante, muitíssimo obrigado pela sua vinda, certo? Hoje o tempo está bem escasso, nós vamos aqui tentando distribuir de forma a que todos os nossos convidados consigam ser contemplados. Mas de antemão o convite está aberto, as portas estão abertas do programa Expresso do Meio-Dia e da Rádio Jockey FM, para que você retorne futuramente e a gente prossiga conversando e falando, aprofundando mais esses assuntos de interesse de toda a sociedade, e nesse caso, através do seu comando do Conselho Regional de Administração. O que é que não pode deixar de ser dito nesse primeiro encontro com a gente? Bom, eu quero agradecer esse espaço, dizer da relevância, reforçar a relevância do profissional da administração para as organizações públicas e privadas. É preciso que a sociedade conheça esse profissional e o impacto que ele pode gerar para a sociedade. E gostaria, nesse nosso primeiro encontro, de deixar aqui já um convite, inclusive em primeira mão, de informar que no mês de agosto, nos dias 28, 29 e 30, a gente vai estar promovendo o Fórum de Gestão Pública do Piauí, trazendo palestrantes de renome nacional aqui no nosso estado, 28, 29 e 30 de agosto. Você volta antes. A gente volta. Volta antes para fazer justamente, certo, esse arcabouço todo. 28, salvo engano, é uma sexta-feira? É uma quarta, quinta e sexta. Mas é agosto. Eu pensei que já era agora, no final desse mês. Você volta sim, com certeza. 28, 29 e 30 de agosto. Isso. E em setembro, o tradicional ENAP, que é o Encontro dos Profissionais de Administração do Piauí, que acontece nos dias 17, 18 e 19. Mas aí a gente volta para dar mais detalhes. Mas esse de agosto é um encontro nacional. É um fórum que acontece, já é a sua quinta edição aqui no Piauí. É um fórum com público-alvo, especialmente de gestores, aberto a toda a comunidade. Mas deve trazer palestrantes muito conhecidos, renomados. Palestrantes de renome nacional. Vamos trazer possivelmente o presidente da Escola Nacional de Administração Pública estará presente. Teremos políticos do Nordeste de renome para apresentar algumas estratégias, né? de políticas públicas para o Nordeste. Isso é um momento de alto nível para discutir gestão pública aqui no Piauí. Que bacana. Pois pronto. Vamos logo agendando, que é para trazer esse pessoal aqui também e a gente promover. Maravilha. Certo? Vai ser um maior prazer isso aí. Pois muito obrigado, então, Rodrigo Cavalcante. Agora são 12 horas e 57 minutos. Daqui a pouco tem mais. Expresso do Meio-Dia. Expresso do Meio-Dia. Música, informação, humor. Essa é a Jockey FM. Jockey.